Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Somos gratos ao Senhor por nos dar esse momento de culto a Ele, de podermos cantar canções tão bíblicas, lindas, ao Senhor, para a glória dEle. Vamos agora refletir na Sua palavra, nessa série no Evangelho segundo Marcos, Jesus Cristo, o Filho de Deus, trilhando o caminho do discipulado. E esse texto que nós lemos agora há pouco, irmãos, na liturgia, é um texto muito emblemático, muito expressivo para o início do relato dos últimos dias do Senhor Jesus Cristo, antes da sua morte na cruz. Não é à toa que ele está nos 4 evangelhos, descrito ali como a entrada triunfal do Senhor em Jerusalém. É um texto muito importante para marcar esse início ali dos dias que antecedem, a morte do Senhor na cruz. Uma nova sessão está sendo iniciada aqui no Evangelho segundo Marcos. Eu venho falando em algumas reflexões atrás sobre esse fechamento de uma segunda sessão, onde o caminho da Galileia até Jerusalém está sendo percorrido ali pelo Senhor e pelos discípulos. E agora nós finalmente aqui chegamos em Jerusalém e finalmente chegamos nesse período, nesse momento de ápice aqui, onde o Senhor adentra em Jerusalém e ele vai ali entregar a sua vida para o resgate de muitos, como o final do capítulo 10 deixa claro. E essa chegada aqui é marcada por uma entrada triunfal do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Uma entrada que, ao mesmo tempo em que revela, que torna público que Jesus é o Messias, é o rei ali dos judeus, porque a forma como ele entra, o clamor da multidão, como nós lemos aqui, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino de Davi que vem. Aqui, ao mesmo tempo em que essa entrada torna isso público, mostra também que ali, mesmo diante dos seus olhos, dos olhos da multidão, essa multidão, esse povo não consegue ver, não consegue compreender quem é Jesus Cristo, o Messias, quem é o Rei Jesus. Nós vemos, meus irmãos, que a sequência do que acontece aqui parece levar a um ápice. Não sei se os irmãos percebem essa sequência, quando nós lemos aqui, nós vemos o Senhor preparando essa entrada, nos mínimos detalhes, como nós vamos ver, e logo em seguida, tudo acontecendo exatamente da forma como ele ordenou e todos o obedecendo. E então a multidão vai seguindo e as coisas vão acontecendo e a multidão vai se exaltando. E parece que tudo está ali para um rumo onde vai eclodir uma grande entrada, no sentido de nós vermos ali muitas coisas acontecendo. Mas não é isso que nós vemos no versículo 11. O versículo 11 é meio que um balde de água fria nesse segmento que vai sendo dado ao longo dos versículos de 1 a 10. E tudo corroborava para isso, irmãos. Existia uma tensão naquela movimentação. Tem um historiador judeu, Flávio Joséfo, que ele deixa em seus registros, é do primeiro século, ele deixa em seus registros que sempre no período que antecedia a Páscoa e durante o período da Páscoa, os romanos sempre mandavam muitos soldados e muitas guarnições para aumentarem a segurança ali em Jerusalém, porque a festa da Páscoa para os judeus era exatamente a festa que celebrava a libertação dos judeus de um povo opressor, que era o povo do Egito. Então já existia esse ambiente de tensão e aquele povo se movimentando daquela forma e aquele clamor que estava sendo levantado ali. Tudo isso nos leva a imaginar que um grande ápice aconteceria ali no versículo 11. Mas não é isso que nós vemos. A multidão se dispersa, o Senhor vai ao templo, observa tudo aquilo ali, como Senhor de tudo, e sai para Betânia com os 12. É isso que nós encontramos no versículo 11. O Senhor Jesus, meus irmãos, revela a si mesmo, sim, aqui. Ele revela a si mesmo aqui. Ele revela. Mas o que ele revela não agrada a multidão. O Senhor Jesus, ele revela sim que ele é o rei, que ele é o Messias prometido.
mas não como os judeus esperavam, não como aquela multidão esperava que ele se revelasse. Ele é o Rei poderoso, soberano, Senhor sobre tudo, mas é também o Rei humilde. O príncipe da paz, que entra sentado em um jumentinho ali, mostrando que ele veio em paz. Veio para trazer paz ao seu povo. Ele é o rei que libertaria sim o seu povo, mas não simplesmente de mãos humanas, não simplesmente de governos humanos, opressores, mas da opressão do pecado, da opressão de Satanás. Libertaria o seu povo do reino das trevas. Não pelo poder da espada, mas entregando a sua vida em favor de muitos, em favor desse povo. É assim que o Senhor Jesus se revela. E olhando para esse texto, irmãos, que nós lemos aqui, sabendo que, além de tudo o que está acontecendo em meio a essa entrada em Jerusalém, o Senhor Jesus está também instruindo os seus discípulos, porque é isso que ele faz ao longo de todo o caminho que vai sendo trilhado da Galileia até Jerusalém. Então, olhando para esse texto, olhando para essa instrução, para esse momento também de instrução, nós refletiremos hoje que, assim como o nosso Rei, ele revela a si mesmo, assim como ele proclama quem ele é, nós refletiremos em como deveremos proclamar quem é o Senhor Jesus Cristo, quem é o nosso Rei. E para isso eu utilizei aqui no tema, como os irmãos viram, a figura do arauto, né? O arauto ele é uma espécie, um tipo de mensageiro real. Um emissário do rei que era encarregado de levar, mas não somente de levar, mas de fazer ouvir as ordens do rei. Essa era a responsabilidade do arauto, de proclamar a vontade do rei, de anunciar as boas novas dadas pelo rei ao seu povo. Nós, meus irmãos, nós somos arautos do nosso rei. Todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo é um arauto do rei. Nós somos arautos do nosso rei, chamados por ele para levar notícias de vida ou notícias de morte a outros. Porque é isso que o Evangelho faz com todo aquele que o ouve. Traz vida, cheiro de vida, ou aroma de morte. Mas como devemos fazer isso? A que precisamos estar atentos para que possamos cumprir corretamente o papel para o qual nós fomos chamados de mensageiros do Rei, de arautos do Rei. Nós veremos 3 pontos aqui, irmãos. 3 pontos aos quais nós deveremos estar atentos para que não falhemos em exercer esse privilégio que nos foi dado de sermos arautos do Rei, de proclamarmos a mensagem do Rei, as boas novas do Rei. 3 pontos. Devemos estar atentos à dignidade do Rei, ponto 1, à soberania do Rei, ponto 2, e atentos à verdade sobre o Rei, no ponto 3. Vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor por sua misericórdia nesse momento aqui. Senhor amado, Pai Santo, nós somos gratos ao Senhor por termos esse privilégio de lermos a Tua palavra e de sermos edificados por meio do Teu Santo Espírito através da Tua palavra. Te pedimos, Senhor, que o Senhor faça aquilo que nós não conseguimos por nós mesmos. Que a Tua palavra, Senhor, adentre os nossos corações. Que a Tua palavra, Senhor, nos fira e nos cure para que sejamos, Senhor, moldados ao nosso Senhor e Redentor Jesus Cristo. Te pedimos, Senhor, que a Tua palavra dê vida a mortos. Que a Tua palavra, Senhor, traga vida aqui, nessa noite. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Vamos então ao primeiro ponto, meus irmãos. Nós devemos, como arautos do rei, devemos estar atentos
a dignidade do rei, do versículo 1 ao versículo 3, do capítulo 11, né? Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar por que fazeis isso, respondei: o Senhor precisa dele, e logo o mandará de volta para aqui. O Senhor Jesus e os seus discípulos, eles chegaram ali bem próximo de Jerusalém, ali nos arredores do Monte das Oliveiras. É bem próximo mesmo, irmãos, da entrada de Jerusalém, algo em torno entre 1 e 2 quilômetros ali da entrada de Jerusalém. E ali, nos arredores do Monte das Oliveiras, eles estavam, à frente deles estava Jerusalém, um pouco ao sul estava Betânia, como ele cita aqui, e um pouco ao norte estava Betfagé. Dali, dos arredores do Monte das Oliveiras, o Senhor Jesus mandou que 2 de seus discípulos, como nós vimos aqui, fossem a uma aldeia bem próxima dali, que ele não cita, mas que muito provavelmente é essa aldeia de Betfagé que é citada no início, onde eles foram no início, e no final a outra aldeia, Betânia, para onde eles foram no final. Provavelmente era Betfagé. E o Senhor passou aqui, irmãos, para eles uma série de instruções. Os irmãos perceberam que existe um detalhamento aqui nas instruções que são dadas aos discípulos, aos 2 discípulos. Ele diz: ide àquela aldeia, ele aponta a aldeia que está diante de vós, ele deixa claro qual é a aldeia. Depois ele diz que tão logo entrarem ali, vocês acharão preso um jumentinho, né, um jumento novo, o qual ainda ninguém montou. Observem, irmãos, que esse achareis aqui, que ele está dizendo, não é que eles deveriam procurar um jumentinho, deveriam procurar um jovem jumento e então se certificar de que ele nunca tinha sido montado, porque se o jumento que eles achassem tivesse sido montado, eles deveriam procurar outro. Não é isso. Quando ele está dizendo aqui que achareis, ele está dizendo que foi preparado. Assim que vocês entrarem nessa cidade, vocês encontrarão um jumentinho que nunca foi montado. Assim foi planejado, assim foi preparado. Em seguida, ele continua com as instruções. Em seguida, desprendei-o, ou seja, soltem-no, desamarrem as cordas que o prendem e trazei-o. E por último, ele disse: se alguém perguntar, por que fazeis isso? Respondei: o Senhor precisa dele, e logo o mandará de volta para aqui. Logo o Senhor devolverá. É uma série de instruções que são dadas, irmãos. Os irmãos percebem como existe uma série de instruções, como essas instruções são detalhadas. Tudo aqui é descrito sem abreviações, sem pressa. Existe um cuidado aqui, existe uma solenidade nos preparativos para essa entrada. A entrada do Senhor em Jerusalém não poderia acontecer sem forma, simplesmente de um ponto de vista prático. Não era simplesmente entrar em Jerusalém. Tudo foi cuidadosamente planejado e preparado e organizado para ser adequado, para ser apropriado, para instruir, para revelar quem é verdadeiramente Jesus Cristo. E isso foi demonstrado aos discípulos. Essa preparação foi demonstrada aos discípulos. Tudo foi cuidadosamente planejado e organizado para estar de acordo com quem é Jesus, de acordo com a dignidade do rei, para que aquilo que até então estava mantido em segredo para muitos, os irmãos lembram que ao longo de todo o evangelho de Marcos, segundo Marcos, nós temos visto até aqui, sempre que a possibilidade de que Jesus seja revelado como Messias acontece, ele repreende, né? Então ele repreendeu espíritos imundos que proclamavam isso, que disseram sobre isso. Ele repreendeu pessoas que estavam sendo curadas e que saíam alegres ali, falando sobre as maravilhas de Deus. Ele repreendeu inclusive os discípulos para que não falassem que ele era o Cristo. Mas aqui nesse momento, então, é finalmente revelado, é finalmente anunciado, por meio dessa entrada, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, o Rei dos Reis. E da mesma forma, do mesmo modo que esse anúncio, feito aqui por meio dessa entrada em Jerusalém, não poderia ser feito de qualquer forma, não poderia ser feito sem
sem a solenidade que exigia essa entrada, sem que a preparação, sem o cuidado digno do rei que estava ali adentrando, do mesmo modo, você e eu, arautos desse rei, devemos anunciar o nosso Senhor, devemos proclamar sobre a verdade sobre quem ele é, atentos à dignidade dele, atentos à honra, atentos à majestade do nosso Senhor. Essa percepção, meus irmãos, essa atenção à dignidade do nosso Senhor deve conduzir cada uma de nossas ações, porque somos arautos do Rei. Então, em cada passo que damos, devemos estar atentos a essa dignidade, porque como arautos do Rei, ao longo do caminho do discipulado, cada ação nossa, cada passo que nós damos, anuncia quem Ele é. Eu quero trazer alguns exemplos para os irmãos, exemplos um pouco mais práticos, algumas aplicações mais práticas sobre isso, mas de antemão eu já digo que essa realidade se aplica a tudo, irmãos, como eu acabei de comentar. Como arautos do Rei que nós somos, servos do Senhor, filhos de Deus, sabendo que nós somos luzeiros nesse mundo, que testemunhamos de Cristo nesse mundo, cada ação que nós fazemos, cada passo que nós damos, testemunhará dele, anunciará o nosso Rei, e por isso devemos estar atentos à dignidade dele enquanto fazemos isso. Eu não quero jamais, de forma nenhuma, lançar um peso sobre os irmãos. Não, mas é para que sejamos conduzidos a viver de acordo com quem somos. Arautos do Rei, novas criaturas. É somente isso. Qual é a primeira aplicação que eu faço com os irmãos aqui sobre essa atenção que devemos dar? É em relação à ordem do culto. O momento em que nós cultuamos ao Senhor. Essa atenção à dignidade do nosso Senhor conduz naturalmente, por exemplo, à forma como cultuamos publicamente, a ordem do culto. Porque nós, como corpo, comunidade que somos, nós também anunciamos coletivamente e publicamente quem é o nosso Rei. Sendo assim, nós devemos estar atentos à dignidade dele enquanto anunciamos quem ele é no culto público. E é por isso que nós nos preocupamos em apresentar isso enquanto o cultuamos aqui. Nós estamos cultuando o Deus Todo-Poderoso, irmãos. O Pai, o Filho, o Espírito Santo. E sabendo da sua dignidade, da sua santidade, da sua glória, nós trememos diante dele. E o cultuamos como a sua palavra ordena que o façamos, seguindo as suas instruções, como os discípulos seguiram aqui exatamente as instruções do Senhor. Não é uma questão, nós fazemos o que fazemos aqui, a liturgia que seguimos, a escolha das canções, a escolha de cada série que vai ser apresentada aqui, que vai ser ensinada à igreja, toda a ordem do culto, tudo isso não é uma questão de agradar ou satisfazer a um ou a outro, ou satisfazer a liderança da igreja. Às vezes nós pensamos e até falamos, olha, nós devemos fazer isso porque você sabe que o irmão, nessa certa atividade, o irmão que está à frente disso, ele é assim. Então você tem que ter cuidado, porque ele gosta das coisas organizadas, ele não gosta de nada mal feito. Às vezes nós pensamos e até comentamos, olha, nós sabemos que a estética, né, a beleza, como nós falamos muitas vezes aqui, a estética ela é importante. Só que nós pensamos isso como uma forma de não conseguir problemas enquanto nós prestamos algum serviço. Às vezes nós pensamos, olha, temos que escolher bem as músicas que iremos tocar e cantar, porque se não fizermos isso, pode ser que a gente leve um carão depois aí, pode ser que depois a gente seja chamado a atenção. Eu não quero um problema para mim. Olha, o ambiente tem que ser um ambiente de reverência, um ambiente de solenidade, porque nós não queremos de forma nenhuma desagradar aqui algum irmão da igreja ou alguém da liderança da igreja. Mas, meus irmãos, não é por isso que nós fazemos o que fazemos em relação à ordem do culto, em relação ao serviço ao Senhor, como eu vou já comentar. Tudo isso que fazemos aqui, irmãos, toda essa reverência, toda essa solenidade,
Tudo isso proclama a beleza do Senhor. A ordem como sendo aquilo que está contrário ao caos. A ordem, a dignidade do rei, do Senhor que nós servimos. Isso não é uma questão de personalidade de quem está à frente, mas de estarmos atentos à dignidade do nosso rei enquanto anunciamos publicamente, coletivamente, quem é o nosso rei. Diretamente ligado a isso está também o serviço santo ao Senhor. É atentos a essa dignidade do Senhor que nós o servimos. Seja anunciando a Ele diretamente, por meio da pregação da palavra, por meio da proclamação da palavra, né? Quando você está discipulando alguém, ou caminhando com alguém, ou tentando formar relacionamentos com alguém. Seja assim diretamente, ou indo buscar um jumentinho para que ele monte, como nós vimos aqui no texto. Não existe, meus irmãos, serviço ordenado pelo Senhor que seja pequeno ou indigno, porque Ele é digno. A dignidade está nele. Por isso, meus irmãos, da mesma forma que alguém que vai pregar a santa palavra de Deus, e eu estou usando esse exemplo por conta da certeza que eu tenho que os irmãos sabem da reverência e do esforço que é empregado para isso, da mesma forma que alguém que vai pregar a santa palavra de Deus deve fazer isso diante do Senhor, dependendo dele, querendo agradar a ele, para o louvor e glória dele, anunciando a dignidade dele, preparando-se para isso, da mesma forma deve fazer todo aquele que presta um serviço ao Senhor. Todo aquele que toca, que canta, que está na portaria, que participa da limpeza, fora os serviços que nós não contamos aqui diretamente. Eu vou cantar, eu vou tocar, e eu sei que é assim que eu vou anunciar a dignidade do meu rei. É assim. E é por isso que eu vou fazer isso dependendo dele, diante dele. Eu sei que eu não sou perfeito, eu sei que isso não é para trazer um peso de perfeccionismo para mim, mas quando as dificuldades externas e internas vierem, se levantarem, eu lembrarei disso. Não é para mim, não é para minha carne, não é para o meu ego, não é a minha dignidade que está em questão aqui, é para o meu Senhor. É para o Senhor. Na minha carne não há dignidade, mas Ele é digno. E a sua dignidade deve ser manifestada em tudo. Além disso, meus irmãos, devemos estar atentos à dignidade do nosso Rei em meio à nossa postura nesse mundo, em meio aos relacionamentos que nós queremos construir com aqueles que ainda não o conhecem. Arautos do rei, mensageiros do rei, não tiram folga, irmãos. Você não pode deixar de ser uma nova criatura, não tem como deixar de ser em um certo período, não tem. No seu trabalho, na escola, na vizinhança, onde for, as pessoas aprenderão sobre a dignidade do nosso rei, do seu rei, lendo a sua vida, olhando para você, para o testemunho que você dá diante deles. Meus irmãos, não é uma questão aqui de adotar uma postura sisuda e difícil de se relacionar, não. É simplesmente a convicção de a quem você serve, quem você honra. É simplesmente isso. É isso que te levará a se esforçar, a trabalhar em um emprego que às vezes é difícil, em um emprego onde você não é reconhecido por ninguém lá, mas se esforçando e fazendo o seu melhor, porque é para o Senhor que você faz. E então aquele colega de trabalho que vai te procurar e vai dizer: rapaz, olha, eu estou aqui há 20 anos, eu trabalho aqui há 20 anos e nunca fui reconhecido por nada. Não adianta, para com isso. Você não vai chegar a lugar nenhum aqui, mas então você vai poder dizer para ele: eu sei a quem eu sirvo. Eu sei a quem eu estou honrando aqui em meio a esse serviço. É o meu rei, é o meu Senhor.
ao cumprir o nosso papel de arautos do rei, devemos estar atentos para que a dignidade dele seja anunciada, irmãos. E também a sua soberania. Esse é o segundo ponto. Versículos do 4 ao 7. Então foram e acharam o jumentinho preso, junto ao portão, do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram: que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho, sobre o qual puseram suas vestes, e Jesus o montou. Do versículo 1, desde o início até o versículo 7, meus irmãos, nós vemos o controle total do Senhor Jesus sobre tudo o que está acontecendo ali. Nada é por acaso. Nós vemos, tudo ali foi minimamente planejado, tudo foi preparado para aquele momento. O Senhor Jesus, ele aponta a direção da aldeia que eles devem ir. O Senhor Jesus sabia que o jumentinho estava logo na entrada da aldeia, estava preso. Ele sabia que aquele jumentinho nunca tinha sido montado por ninguém, ou seja, ele tinha sido consagrado, separado para o uso exclusivo do rei, mesmo que os seus donos não o soubessem. Ele sabia que alguém iria reclamar quando os discípulos pegassem aquele jumentinho, e sabia também que a resposta, o Senhor precisa dele, resolveria a situação. Não precisaria de nada mais disso. E depois, como nós lemos aqui do versículo 4 ao 7, tudo aconteceu e é narrado exatamente da forma como o Senhor Jesus disse que aconteceria. Exatamente, da mesma forma. Como? Como ele sabia? A nossa mente humana não é capaz disso. Mas o Senhor Jesus não é somente humano, irmãos. Ele é homem e é Deus. E mesmo ali, mesmo que ainda em forma de servo, mesmo que ainda em sua humilhação, como nós vemos lá no capítulo 2 de Filipenses, o Senhor Jesus, ele manifestava a sua autoridade, ele manifestava a sua soberania de rei, de Senhor, enquanto atuava pelo poder do Espírito Santo. Foi assim em diversos momentos do seu ministério. Nós vimos isso ao longo da exposição de Marcos. Foi assim, desde lá no início, logo depois que ele foi batizado, que ele inicia a pregação da palavra, ele começa a pregar o evangelho do reino, e ele ensinava ali com autoridade, e o povo reconhece essa autoridade. Quando ele expulsava demônios, quando ele curava, quando ele ressuscitava pessoas, quando ele andou sobre o mar, quando ele acalmou a tempestade ali diante dos discípulos e as pessoas que presenciavam tais coisas. Os discípulos, quando presenciavam tais coisas, eles se perguntavam: quem é este? Por exemplo, lá no dia da tempestade, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? E nós, meus irmãos, ao proclamarmos, ao anunciarmos o nosso Rei, ao anunciarmos o nosso Senhor, nós não podemos deixar de anunciar que Ele é soberano, que Ele tem autoridade sobre todas as coisas. É por isso que nesses versículos de 4 a 7, tudo acontece exatamente da forma como Ele disse. Todos obedecem, desde os seus discípulos a todo o ambiente que é formado ali. Tudo acontece da forma como Ele disse. A sua vontade sempre será respeitada. Nada foge ao controle das mãos do Senhor. O Senhor é soberano. Isso precisa ser anunciado firmemente, irmãos, por nós. Isso precisa ser anunciado de forma convicta. Você que está aqui hoje, você precisa saber disso. O Rei Jesus é soberano. Nada foge ao controle das suas mãos. A sua dificuldade, as suas lutas não são maiores que o Senhor Jesus. Ele é soberano. Os seus vícios, os seus pecados, as suas quedas não são maiores que o Senhor Jesus. Ele é soberano. O câncer, a depressão, a pandemia, esse momento em que vivemos e que ainda estamos passando, mas que foi tão doloroso e ainda é. Não existe vírus que possa
tirar o controle da situação da mão do Senhor. Não há nada superior a Ele. Ele é soberano. A morte não é maior que o nosso Senhor. Ele venceu a morte. Ele disse às irmãs de Lázaro, quando Lázaro estava morto, que Ele é a ressurreição e a vida. E todo aquele que nele crê, ainda que morra, viverá. O Senhor é soberano. Não há nada maior que o Senhor. Toda autoridade está em suas mãos. Esse, meus irmãos, esse é o nosso Rei. Esse é o nosso Senhor, invencível, soberano. Toda autoridade foi dada a Ele sobre o céu e sobre a terra. Nós estamos vendo muito esses versículos de Mateus, capítulo 28. Toda autoridade foi dada a Ele, e essa mesma autoridade foi entregue à igreja, para que a igreja, para que você e eu, aqueles que creem no nome santo do Senhor Jesus Cristo, anunciem o seu noivo, anunciem o seu rei, e chame outros e os ensinem a guardar em seus corações. Não é só comportamento, irmãos. Se fosse comportamento era fácil demais. A guardar em seus corações tudo aquilo que o nosso soberano Rei ordena. A igreja precisa proclamar. Os arautos do Rei precisam anunciar que Ele é soberano, que a autoridade está em suas mãos, que não há nada, qualquer que seja a circunstância desse mundo, que fuja ao seu controle, que Ele é Senhor. E para isso, para que possamos proclamar isso, nos foi dado o poder do Espírito Santo, para por meio do poder do Espírito, o mesmo poder que ressuscitou o Senhor dentre os mortos, possamos fazer aquilo para o qual nós somos chamados. Possamos anunciar as boas novas do Senhor. Não esqueça disso. Não deixe de anunciar a soberania do Rei. Ao cumprir o nosso papel de arautos do Rei, devemos estar atentos para que a dignidade dele seja anunciada, para que a sua soberania seja anunciada e também para que a verdade sobre ele seja anunciada. Esse é o nosso terceiro ponto. Atentos à verdade sobre o Rei, dos versículos 8 a 11. E muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado dos campos. Tanto os que iam adiante dele, como os que vinham depois clamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. Hosana nas maiores alturas. E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Aqui nós temos as multidões, né? Nós vemos aqui que são aparentemente duas, como se fossem duas multidões, né? Que estavam à frente, que estavam atrás. É possível que tenha um encontro dos peregrinos com aqueles que vinham seguindo ao Senhor. Mas o ponto é que essa grande multidão estava acompanhando essa entrada triunfal do Senhor. Estavam acompanhando e ali clamando, recitando, entoando cânticos. Aqui uma parte do Salmo 118, que inclusive nós cantamos hoje o início dele, né? Aqui é mais uma parte do meio para o final desse Salmo 118, quando eles gritavam e clamavam Hosana, que quer dizer salva-nos. Salva-nos, Senhor. Hosana. Mas a salvação que eles clamavam aqui, meus irmãos, proclamando esse salmo, que é um salmo messiânico também, a salvação que eles clamavam era uma salvação política, focada neste mundo, focada nos romanos. Provavelmente, estes eram os mesmos que queriam fazer de Jesus rei. Abra sua Bíblia em João, capítulo 6, versículo 15. Evangelho segundo João. Seis, 15.
Deixa eu ler a partir do 14, tá bom? Um antes. João 6, 14. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Esse sinal aqui é a multiplicação de pães e peixe, né? Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Essa é a mesma ideia que está rondando as mentes destes que gritam Hosana aqui agora. E nós estamos vindo, irmãos, de um contexto de grandes feitos pelo Senhor Jesus Cristo. Muitos desses feitos, muitos desses milagres, realmente foram realizados de forma mais velada, mas outros ganharam muita publicidade, como a multiplicação de pães e peixes, que nós acabamos de ler aqui, em João. Ganhou uma grande publicidade ali entre os judeus, como a ressurreição de Lázaro, que não é descrita, não é relatada aqui no Evangelho segundo Marcos, mas que o evangelista e o apóstolo João narra em seu Evangelho, dizendo que aconteceu um pouco antes dessa entrada do Senhor em Jerusalém. E que foi visto por muitos judeus e que muitos creram em Jesus por conta desse sinal que ele fez, ressuscitando Lázaro diante de muitos. Muitos que viram que Lázaro estava morto, muitos que foram ao sepultamento de Lázaro, que foram visitar, inclusive, as suas irmãs para dar apoio e souberam que ele estava morto, viram o Senhor Jesus chamar a Lázaro, já em estado avançado de decomposição, e Lázaro ser ressuscitado dentre os mortos. E a notícia se espalhou de tal modo, irmãos, que os principais sacerdotes e fariseus planejaram matar ao Senhor Jesus Cristo e ao Lázaro. O pobre Lázaro tinha acabado de ser ressuscitado e os sacerdotes já queriam matá-lo, porque muitos estavam crendo em Jesus e por isso eles tinham medo que toda essa situação levasse a uma rebelião política, levasse ao povo a se inflamar contra os romanos. Se os irmãos ainda estão em João, vão lá no capítulo 11. Capítulo 11, versículos 47 e 48. Logo depois da ressurreição de Lázaro e depois que os sacerdotes planejam matar a Jesus e a Lázaro também, olha a conversa, né? A reunião que eles estão fazendo aqui. João 11, 47 e 48. Então, os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: que estamos fazendo uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Se o deixarmos assim, todos crerão nele, todos crerão que ele é o Messias, todos se levantarão para apoiá-lo, para que ele tome o governo dos romanos, e certamente eles não conseguirão tomar, mas tudo será perdido. Tanto é que logo depois, o principal dos sacerdotes, ele é utilizado ali para fazer uma profecia, para dizer: irmãos, importa que um homem morra em favor da nação. É a continuação desse texto, né? A multidão que clamava Hosana, irmãos, queria um rei de acordo com os seus anseios, de acordo com o desejo do seu coração, exatamente como o povo judeu fizera séculos atrás, pedindo a Samuel um rei semelhante aos das outras nações, para que este rei saísse adiante deles e guerreasse as suas guerras. Mas esse rei não era o rei Jesus. O Senhor Jesus não veio em um cavalo branco de guerra, como os reis geralmente vinham para tomar cidades, para invadir, para quebrar impérios. Não, ele veio em um jumentinho, cumprindo a profecia messiânica de Zacarias 9:9. Abram, por favor, em Zacarias capítulo 9, versículo 9. Zacarias capítulo 9, versículo 9. Não desmarca Marcos não, tá? Zacarias 9, versículo 9.
Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Eis o vosso rei. Mas não era esse rei que aqueles que estavam ali gritando hosana naquele momento queriam. Não era. E assim eles se dispersaram. E assim, quando o Senhor realmente entrou em Jerusalém e foi direto ao templo, tudo aquilo esmoreceu. Eles não compreendiam ali, irmãos, a verdade sobre quem é o nosso rei. A verdade sobre quem é o Senhor Jesus Cristo. Que verdades sobre o nosso rei devem ser proclamadas? Que verdades nós, como mensageiros do Senhor, como arautos do rei, devemos proclamar, anunciar às nações? Devemos proclamar que ele é digno, como nós vimos. Devemos proclamar que ele é soberano. Devemos proclamar que, diferente dos reis desse mundo, ele não toma de nós, mas ele nos dá. Eu estou falando isso por conta... É interessante perceber, irmãos, que Marcos, ele descreve isso, né? Que o Senhor, ao dar a resposta que seria dada àqueles que perguntassem, né? Versículo 3. Se alguém vos perguntar, por que fazeis isso? Respondei, o Senhor precisa dele e logo o mandará de volta para aqui. Marcos faz questão de dizer que o Senhor devolveria aquele jumento, aquele jumentinho. E isso não seria necessário, uma vez que o rei tinha o direito de tomar isso. Os reis desse mundo tomam dos seus súditos. Eu não vou ler esse texto, porque é um pouco longo, e eu quero finalizar com outro texto, mas em 1 Samuel, capítulo 8, quando o povo está ali pedindo a Samuel por um rei, né? Eles querem um rei como os reis das nações, e Samuel então começa a advertir o povo de que seria direito do rei que eles queriam, né, tomar deles. O rei que reinar sobre vós tomará os vossos filhos, tomará as vossas filhas, tomará o melhor das vossas lavouras, tomará os melhores jovens, tomará os vossos jumentos. E o texto fala sobre isso lá. Ele tem esse direito. Mas o nosso rei, irmãos, o rei Jesus, ao invés de tomar, ele se deu. Ele deu a sua vida. E é isso que nós, como arautos do nosso rei, devemos proclamar. Que ele veio não para ser servido, mas para servir, como nós vimos. Para dar a sua vida em favor de muitos. E nós, como servos dele, é isso que devemos fazer também. Enquanto anunciamos quem ele é, enquanto nós fazemos discípulos, seguir a Cristo, seguir ao Senhor Jesus, como nós vimos no capítulo 9, é entregar a sua vida, é renunciar a sua vida para entregá-la a Ele e a outros. Lá em Marcos, desculpa, eu falei 9, mas capítulo 8. Lá em Marcos 8, se os irmãos quiserem voltar um pouquinho aí. Marcos 8, versículos 34 e 35. Nós vemos o Senhor Jesus falando sobre isso, sobre o custo do discipulado, sobre aquilo que naturalmente é requerido dos seus discípulos. 34. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la. Que verdades sobre o nosso Rei devem ser proclamadas, irmãos. Mais uma verdade que encontramos nesse texto. Que diferente dos reis desse mundo, o Senhor, mesmo sendo soberano e todo-poderoso, mesmo tendo toda a autoridade em suas mãos, ele é também humilde.
como nós acabamos de ler na profecia de Zacarias, como nós acabamos de ler nessa entrada do Senhor, montado em um jumentinho, simbolizando que ele não estava ali em guerra de acordo com os parâmetros dos romanos ou daquele povo, mas em paz, o príncipe da paz, que vinha ali trazer a paz com o Senhor por meio dele mesmo, da sua vida, do seu sangue. Ele se fez servo. É impossível, meus irmãos, ao homem carnal, ao homem natural, né? Ao homem que não tem o Espírito Santo de Deus, considerar digno de respeito, reconhecer a autoridade daquele que se faz humilde. Os irmãos devem ter percebido isso na vida dos irmãos. É muito difícil você, mesmo tendo autoridade, quando eu falo você, em meio a esse mundo, né? Tendo autoridade, devendo ser dado a você respeito, quando você age de forma humilde, como você deve ser como cristão, muitas vezes este mundo quer pisar em você, não quer reconhecer essa autoridade por conta da sua humildade. Para o mundo é incompatível alguém ter poder, autoridade e ser humilde, e se fazer servo. Para o mundo é incompatível, mas não para nós. Porque assim é o nosso rei. E se o nosso rei assim se revelou, irmãos, humilde, em cima de um jumentinho, fazendo-se servo de muitos, se ele revelou a si mesmo dessa forma, como nós, arautos desse rei, podemos agir de outra forma? Podemos proclamar o seu nome com arrogância, se considerando superiores. Esse é um risco que muitos, na verdade, um risco que nós todos corremos e uma armadilha que muitos caem. E à medida em que começam a conhecer mais do Senhor, a se acharem superiores, a acharem que a proclamação da palavra do Senhor a outros é para exaltar a si mesmo. Mas não é, irmãos. O nosso Senhor é soberano, todo-poderoso e é humilde. Ele é um leão poderoso e feroz, majestoso, mas também é um cordeiro manso e paciente. O seu poder não nos oprime. Não nos oprime. Pelo contrário, nos liberta. Nos presenteia, mesmo que nós não mereçamos. Eu gostaria de terminar a nossa reflexão de hoje, irmãos, lendo um texto com os irmãos de Apocalipse, capítulo 5, do versículo 1 ao 10. Jonathan Edwards, um puritano, né? Ele, refletindo sobre esse texto, ele refletiu exatamente sobre essa excelência de Jesus como o leão majestoso e o cordeiro paciente, bondoso, manso. Apocalipse 5, do 1 ao 10, vamos ler. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém pode abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um leão? Não. Um cordeiro, não é, irmãos? Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra.
Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Amém. Muitos hoje, meus irmãos, assim como aquele povo que gritava hosana ali na entrada do Senhor em Jerusalém, muitos hoje buscam ao Senhor Jesus por motivos muito errados, porque não conhecem a verdade sobre Ele. Buscam dinheiro, buscam saúde, buscam conforto, buscam muitas coisas, mas sequer pensam em salvação, em paz com Deus. Não buscam o perdão dos seus pecados, não percebem que são carentes da graça do Senhor, não percebem que estão mortos em seus delitos e pecados, e cabe a nós, irmãos, arautos do Rei, conduzir estas pessoas à verdade, proclamar as boas novas de salvação do Cordeiro que entregou a sua vida, morreu para a salvação de muitos, para que todo aquele que, ouvindo a sua palavra, arrependendo-se dos seus pecados, crendo no nome do Senhor Jesus Cristo, seja salvo por ele. E nós, arautos do Rei, filhos do Senhor, nós devemos proclamar estas boas novas. Devemos conduzir outros ao nosso Senhor, apresentando a dignidade dele, a majestade dele, a soberania, a autoridade dele, a humildade dele, o amor dele, que se manifestou na sua vida sendo entregue em uma cruz por todos aqueles que nele creem. Vamos orar, irmãos. Senhor amado, louvamos o teu santo nome, Pai. Somos gratos ao Senhor por tua palavra. Nós cremos, Senhor, que a tua palavra é viva e eficaz. E confiamos que a tua palavra, conduzida pelo teu Santo Espírito, traz vida àqueles que estão mortos. Edifica os fracos, fortalece, alimenta, nutre aqueles que são teus. Senhor, nos ajuda. Nos ajuda porque somos fracos, Senhor. Dependemos do Senhor e amamos ao Senhor. Tem misericórdia de nós. Não permita que nos escondamos do chamado que nós recebemos, pois é isso que somos, Senhor. Discípulos do Senhor Jesus Cristo, arautos do nosso Rei, mensageiros do Senhor. Que o teu Santo Espírito que nos foi dado nos conduza continuamente a vivermos dessa forma, Senhor. A termos a convicção de quem somos e assim proclamarmos as boas novas a este mundo. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.